Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez aqui estamos reunidos em torno da palavra de Deus, buscando adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Que bom que você está aqui, você está com a sua família. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Este momento nós dedicamos exclusivamente a meditarmos em Cristo, a bendizermos o nome de Cristo, meditarmos na sua santa palavra. Por isso, por favor, acalme o seu coração e vamos a Deus em oração, pedindo que Ele receba o culto que ofertaremos a Ele nessa noite. Você pode orar comigo? Pai querido, te rendemos graças, porque o Senhor é bom, eternas são as tuas misericórdias. O Senhor nos permite reunir em teu nome, para juntos, Pai, conhecermos mais a respeito de ti, para termos as nossas ansiedades lançadas ao chão e a nossa confiança restaurada no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos que tudo o que fizermos aqui nessa noite seja do teu agrado, seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor Deus, nós te clamamos, a ti clamamos, pedimos, receba o nosso culto, receba a nossa oferta, no nome santo de Jesus assim pedimos. Amém e amém. Queridos, vamos ouvir agora um prelúdio com a nossa equipe de louvor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, queridos, graças a Deus. Eu quero que, por favor, você abra comigo um texto
um texto maravilhoso, lá em Apocalipse, no capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, o verso de número 1. Abra lá, por favor, Apocalipse, capítulo de número 5, dá aquela ideia de quando a princesa está em perigo, e aquele grande cavaleiro vem para poder salvá-la. É essa ideia que esse texto traz para nós. A ideia de o grande eu sou chegando, abrindo, desatando os selos, pegando o livro, ele é digno de abrir. Olha que ideia fantástica de salvação, de resgate que nós encontramos aqui nesse texto. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, que texto fantástico, maravilhoso, contando para nós algo que já aconteceu no céu. O Cordeiro é digno de abrir, porque o Cordeiro pagou um preço alto pela minha vida e pela sua. O preço do resgate, o preço para que nós sejamos sacerdotes, o preço para que nós sejamos feitos reino e sacerdotes, reinando sobre a terra, junto com esse Cordeiro glorioso. Que maravilha, que Deus extraordinário. E é esse Deus que nós vamos em oração agora. Eu te convido a orar comigo. Seja bendito, Cordeiro de Deus, pois Tu és digno de abrir o livro, de desatar os selos. Tu és acima de todos, porque compraste para si povos de todas as tribos, línguas e nações. Tu reinas absoluto. Tu és o grande resgatador, Tu és o grande eu sou, o Deus que nos comprou com sangue precioso. A Ti louvamos, Te rendemos graça e entregamos a Ti toda a nossa adoração. Se conosco nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que maravilha! Para que nós possamos fazer também, queridos, uma oração de contrição, momento em que nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Eu te convido a abrir comigo lá no profeta Isaías, no capítulo de número 53. Esse é um texto bastante conhecido, falando a respeito do sofrimento daquele que é o servo do Senhor. Isaías, capítulo de número 53. Ele vai falar sobre quem creu na nossa pregação, na pregação que foi levantada diante do povo. Vai falar sobre o quanto que esse homem que foi desprezado, esse servo de Deus, servo com letra maiúscula, foi desprezado, quando ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E lá no verso de número 10,
Abra lá, por favor, Isaías 53, versículo de número 10. Nós leremos dos 10 ao 12. Está falando aqui para nós a respeito do sacrifício deste homem, falando que nós estávamos andando desgarrados como ovelhas. E tudo isso era da vontade do Pai. O Pai fez com que o Filho sofresse, mas com o propósito de que ele comprasse para si esses povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Abra aí, por favor, Isaías 53, verso de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou de fazer com que Cristo sofresse, porque Cristo sofre propositalmente, sofre com um objetivo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há um propósito no sacrifício de Cristo Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E de fato, Cristo morreu levando as nossas iniquidades. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Cristo Jesus foi recompensado pelo sacrifício que ele fez. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aí esse Cristo, no qual nós nos reunimos aqui nessa noite, pagou um preço alto pelo resgate da nossa vida. Nós que andávamos outrora segundo o curso desse mundo, caminhando para o inferno, fomos salvos por meio de Cristo Jesus, que tanto nos amou, que tanto sofreu, que tanto padeceu, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. É a Ele neste momento que você vai pedindo perdão dos seus pecados, porque como você viu, nós em Cristo recebemos esse perdão. Vamos a Cristo, suplicamos e nele encontramos graça e misericórdia. Você pode orar? Faça a sua oração e depois eu quero quebrar fazendo uma oração por toda a igreja. Deus bondoso e fiel, quão bom é te pertencer, Pai. Quão bom é saber que somos feitos filhos de Deus. Porém, mesmo tendo esse nome, mesmo tendo o Senhor Jesus Cristo, a consciência que nós somos filhos de Deus, nós pecamos contra Ti. E este é o momento em que nós nos arrependemos, Pai. Onde nós confessamos publicamente que precisamos de Ti. Precisamos do Teu perdão. Perdoa-nos. Sara nossa alma, purifica-nos das nossas imundícies, de tudo que temos feito que não desagrada ao Senhor, que desagrada ao Senhor, que desonra o Teu santo nome. Perdoa-nos, Pai. Sê com a Tua igreja. Esta é a igreja presbiteriana nacional, que a Ti levanta a voz em um clamor de arrependimento, confessando os seus pecados. E a Tua promessa, Senhor Deus, é fiel e se cumpre, de que se nós pedimos perdão, nós temos um advogado fiel, que milita a nossa causa e que nos perdoa. Por isso nós temos essa alegria de que no Senhor nós temos o perdão. Obrigado, Senhor Jesus, assim nós Te exaltamos, no nome santo do nosso Salvador. Amém, amém e amém. Que maravilha! Que bom saber que no Senhor nós temos o perdão dos nossos pecados. E é com essa convicção que você vai agora louvar ao Senhor junto com a equipe. E eu quero, por favor, que você, neste momento, separe os seus dízimos, suas ofertas, você que pode, e apresenta diante do Senhor, para que o nome de Jesus seja engrandecido, que o Evangelho cresça, que a igreja seja sustentada. Amém? Vamos ouvir agora a nossa equipe de louvor.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor.
Que maravilha, amados, graças a Deus por esses louvores. Pai, eu também te louvo pela vida dos dizimistas, pelos ofertantes que entendem suas responsabilidades e que te louvam com as suas finanças. Obrigado, Deus, pela vida de cada um desses irmãos, aos que ofertaram e aos que não, que o Senhor abre as portas, abre portas de emprego e abra o coração de cada um deles, Pai. Assim nós te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, que bênção. Mais uma vez nós estamos aqui e agora eu queria terminar o capítulo, terminar o livro de Ruth. E foi um livro, queridos, que eu não sei com vocês, mas comigo falou tanto ao meu coração, foi tão gostoso expor a palavra aqui junto com os irmãos, não é? Nós que começamos o livro de Ruth com 3 funerais, falando a respeito de morte, falando a respeito de sofrimento, e agora no último capítulo, capítulo de número 4, aqui do livro de Ruth, nós encerramos com um casamento e com o nascimento de uma criancinha linda. Irmãos, essa história, história de Ruth deixa claro para nós que é Deus quem escreve o último capítulo da nossa vida. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor. Lá no livro de Ruth, no capítulo de número 4, nós leremos todo o texto, encerrando esse capítulo e meditando sobre tudo aquilo que Deus proporcionou para cada um de nós. Abra lá, por favor. Livro de Ruth, capítulo de número 4, verso de número 1. É uma história de amor sendo contada, uma história mostrando para nós como Deus dirige as nossas vidas. E lá em Ruth 4, no versículo de número 1, diz assim o texto: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que herdou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprir resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Deitou-se com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será resgatador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé,
e Jessé gerou a Davi. Senhor, eu fico extasiado ante o teu poder, ante a tua grandeza. E como o Senhor falou ao meu coração, fale ao coração da tua igreja nessa noite. Que essa palavra adentre cada alma e produza frutos. Seja bondoso e compassivo e use essa palavra como instrumento para honrar o teu nome. Assim eu te peço no nome santo de Jesus, nome sobre todo nome. Amém, amém e amém. Queridos, vocês já assistiram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Já deixo aqui que é um filmaço, uma indicação aí para os irmãos, um filme já antigo, mas um clássico, realmente um filme extraordinário. Esse filme, irmãos, se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história desse resgate. Uma mãe envia 4 filhos para a guerra, 3 morreram, e um deles, esse Ryan, está desaparecido. Não se sabe se ele foi preso, não se sabe se ele está ferido, não se sabe nem se ele está morto. A questão é que, por ser o 4º filho dessa mulher, a história comove os comandantes e eles ali disponibilizam uma companhia inteira que vai atrás desse soldado Ryan em busca do resgate, para que ele pudesse voltar para sua casa e consolar sua mãe. É uma história fantástica, é uma missão complicadíssima, o risco era grande demais e todos eles tinham uma certeza, a certeza de que aquele resgate custaria um preço. E de fato custou. Muitas pessoas morrem durante o tempo ali, durante a busca pelo soldado, a busca pelo resgate desse soldado Ryan. O nosso sermão ele tem tudo a ver com resgate. Resgate, inclusive, é uma palavra repetida diversas vezes aqui no capítulo 4 do livro de Ruth. E se Deus quiser, hoje pela graça, eu quero mostrar que o Deus que dirige cada uma das nossas histórias, pagou o preço pelo nosso resgate. Se você pegar isso, você pegou tudo do sermão. O Deus que dirige cada uma das nossas histórias pagou o preço pelo nosso resgate. Nós estamos no capítulo 4 e talvez seja interessante a gente relembrar tudo aquilo que a gente viu. Nós começamos o capítulo de número 1 com um homem pegando a sua família, um homem de nome Elimeleque. Ele pega a sua família, vai para uma terra distante, a gente viu toda a problemática disso. A questão é que esse homem morre lá, os seus filhos casam com mulheres moabitas, esses homens também morrem, e volta agora para a terra apenas duas viúvas, Noemi, a mãe, e Ruth, que era esposa desse tal de Malom. As duas voltam para a terra, mas a terra já estava ali abandonada, tinha toda uma problemática, e você lembra muito bem, Noemi estava com o coração amargurado, achando que Deus estava contra ela. Mas no decorrer da história, Ruth se levanta, Ruth tem atitude, é o que nós vimos no capítulo de número 2, e aquilo abre o coração da sua sogra. Ela consegue ver que havia um agir de Deus, havia uma disposição de continuar viva, a história não estava acabada. E aí no capítulo de número 3, Deus move as coisas de maneira tão extraordinária que Noemi agora está de pé e ela quer que a sua nora case. Ela quer que ela tenha uma família e que ela seja feliz. E para isso, ela orquestra todo um plano para que Ruth se casasse com Boaz que poderia ser um resgatador. E você lembra muito bem da última mensagem, quando Ruth vai de noitinha ali e faz a proposta para Boaz a respeito de um casamento, uma história até de maneira engraçada, e nós vimos toda aquela situação, mas Boaz se preocupa, e Boaz agora está disposto a fazer com que aquela família, Boaz compra a causa daquela família, e a primeira coisa que ele faz, queridos, não é de tentar subornar alguém, não é de tentar passar por cima da lei, não, ele vai seguir o protocolo para casos de resgate. Mas o caminho não é tão fácil assim, as coisas não são tão fáceis, precisa passar pelo outro homem primeiro, e eu digo para vocês, nenhum resgate é fácil, e esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos. O primeiro ponto é de que há um preço pelo resgate. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, pregação expositiva, acompanhando o texto. O verso de número 1 começa mostrando para nós que Boaz, ele está disposto a olhar com carinho pela causa de Ruth, pela causa de Noemi, e ele sobe para a porta da cidade. A porta da cidade, queridos, era o lugar onde tudo acontecia, as transações comerciais, era como se fosse para o nosso tempo assim, algo, como se fosse o cartório da época, Ele sobe ali para a porta da cidade, e aí o texto diz para nós que de repente quem é que passa lá?
O tal do resgatador, aquele que era mais próximo da família de Elimeleque do que era Boaz. E, mais uma vez, a gente vê como que Deus, há uma providência divina nessa história. Deus está moldando cada detalhe dessa história. E esse homem chega, e Boaz chama ele, ô fulano, não é dito o nome dele, mas ele chama, ô fulano, vem cá, vem cá. E na hora que ele chama esse rapaz chega, Boaz aproveita e chama 10 dos anciãos ali, dos principais que haviam naquela terra, e chama aqueles homens, porque Boaz quer fazer aquela transação, né, e é algo importante, e Boaz é um homem prudente. Então o que ele faz? Ele chama aqueles 10 homens como testemunha, e ele vai propor, ele vai falar aquilo que era para acontecer. Verso de número 3. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Noemi está tentando vender aquela terra. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e depois de você sou eu. Respondeu ele, é claro, eu a resgatarei. Irmãos, o que? A possibilidade de aumentar as minhas terras? É lógico que eu quero. Irmãos, o fulano aqui, ele está interessado, aquilo ali é uma proposta, uma oportunidade fantástica. A oportunidade dele aumentar as terras dele, os bens dele. Ele comprava o terreno de Elimeleque, aumentava em muito aquilo. Então, na hora que ele ouve a proposta, o quê? Não, é só pagar uma dívida. Eu compro de Noemi, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aí o Boaz fala assim, não, mas calma, tem uma coisa mais. Boaz foi esperto, irmãos. Boaz mostrou primeiro ali, passou o melzinho na boca para depois apresentar o problema. Mas tem um detalhe aqui, o fulano, nem fala o nome dele para nós. Mas tem um detalhe, olha o verso de número 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Você quer resgatar? Tudo bem. Mas é o seguinte, você tem que levar a viúva também. Rute vai junto aí dentro do pacote. E essa, irmãos, era a lei que havia ali, a lei do resgate que havia em Israel. Você comprava a terra e era como assim, olha, você comprava com a porteira fechada. Todos os bens que eram daquela família passavam para você, mas os problemas também. Inclusive, se a mulher não tivesse um filho, que é o caso aqui, o primeiro filho que você tivesse com essa mulher não seria seu filho, seria filho do marido que morreu, para que o nome dele não fosse exterminado ali do povo de Israel. O objetivo era de que as famílias não perdessem os seus nomes. Tá? Então, se teve um filho com essa viúva, não seria do fulano aqui no caso, seria de Malom que morreu, e assim o nome dele, o nome da família, seria preservado, a linhagem dele permaneceria. Ou seja, o que fica bem claro para nós é que dá para resgatar? Dá, mas havia um preço pelo resgate. Não era simplesmente chegar e tomar a terra, tomar posse da terra, não, era o resgate de uma família. E na hora que o fulano ficou sabendo disso, irmãos, na hora que o fulano ficou sabendo que tinha uma viúva, ele falou, o quê? Olha o verso de número 6. Então disse o resgatador, não. Para mim não eu poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não vou fazer isso, eu não poderei fazê-lo isso. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando aqui, ele não vai sacrificar o futuro dele, o futuro da família dele, pela família do outro, pelo nome do outro. Porque ele pensa o seguinte, e se eu tiver um filho só? Se ele tiver um filho só, esse filho não vai herdar os bens dele, somente os bens dele, e não vai ser nem o nome dele, ele será filho de Elimeleque, tendo posse dos bens de Elimeleque e posse dos bens da família ali do fulano. Então ele olha ali para aquela terra e fala, não, eu vou fazer isso, eu vou suscitar o nome de ninguém, vou fazer isso não. O preço, irmãos, do resgate era alto demais para o senhor fulano aqui da história, e ele não estava disposto a pagar. Ele queria preservar o nome dele, queria preservar a herança dele. A questão, irmãos, o engraçado dessa história é que na busca de preservar o nome dele ali, ele acaba por fazer esse desconhecido para cada um de nós. Eu pergunto para os irmãos, quem é esse senhor fulano, que não tem nem nome nessa história? De onde que esse cara veio? Qual que é a história desse homem? O que aconteceu com ele? Nós não sabemos. Esse homem, na busca de preservar o seu nome, na busca de fazer ali com que o seu nome fosse mantido na terra, ele se torna alguém irrelevante para cada um de nós.
E é assim, irmãos, pessoas que não assumem os riscos, que não assumem riscos, que não se comprometem, que não assumem as suas responsabilidades, não merecem ser lembradas. Esse homem, irmãos, aqui, não assumiu aquilo que era de primazia para a sua vida. E o resultado disso é que ele se chama senhor fulano, nem nome ele tem. E aí você olha e fala assim, tá vendo? Ó aí, ó, bem feito para você. Mas a verdade, irmãos, é que, na maioria das vezes, o problema é que nós também somos senhores fulanos. Toda vez que você deixa de fazer algo, porque vai ter um custo para você, mesmo você sabendo que é sua responsabilidade, é para você fazer isso. Mas vai ter um custo para você. Toda vez que você faz isso, deixou de fazer, você está agindo como senhor fulano. Eu vou gastar meu tempo dando aula para criança em escola dominical. Meu tempo precioso? Vou nada. Eu vou gastar tempo ajudando os irmãos a retirar os bancos da igreja? Vou nada. Você está doido? Eu vou me desgastar para ajudar a irmã no meu dia de descanso, para ajudar a irmã a fazer a mudança na sua casa? Eu vou tirar 10% do meu salário suado para poder sustentar a igreja? Quero nem saber disso. Irmãos, perceba que são muitas as vezes em que nós agimos como senhores fulanos. Nós não queremos compromisso, nós não queremos que seja custoso para nós. Nós pensamos assim, eu já tenho os meus problemas, eu vou me preocupar com o problema de outras pessoas. O senhor fulano aqui, irmãos, não quis pagar o preço, ele não quis assumir aquela dívida, aquele compromisso com a família de Noemi, tomando para si a família de Noemi. Mas saiba, irmãos, que é o seguinte, aquilo que você não faz, Deus levanta outro para poder fazer, só que vai ser um prejuízo para a sua vida. E aqui esse prejuízo surge uma bênção para a vida daquele que vai resgatar. E Deus levanta, irmãos, um outro resgatador de nome Boaz. E ele vira assim, você não quer fulano? Pois eu quero, eu pago o preço. Mas Boaz, mesmo sabendo de todos os riscos, eu estou disposto. Eu tomo para mim essa família, eu compro dessa mulher e tomo para mim, tá? Eu assumo, eu estou disposto a assumir o risco. Irmãos, Boaz, ele assume o risco e escreve o seu nome na história. Nós estamos aqui 3.000 anos depois, irmãos, 3.000 anos depois desses acontecimentos, e nós sabemos que o nome dele era Boaz. Boaz escreve o seu nome na história, porque se comprometeu, porque foi um homem que não agiu como o senhor fulano, porque teve compromisso com aquela mulher em fazer aquilo que era da sua responsabilidade. Escreveu o seu nome na história. Agora você percebe? Eu estou falando que há um preço pelo resgate. Você percebe o quanto que essa história, irmãos, é um prenúncio daquilo que estava para acontecer? Jesus é o nosso resgatador. Irmãos, nós estávamos perdidos nesse mundo, estávamos cegos, andando, irmãos, a caminho do inferno, mas havia um preço pelo nosso resgate. Mas eu falo para você, o preço era alto demais. O preço, irmão, qual que era o preço, pastor? O preço era a necessidade de que Jesus descesse, se encarnasse, despojasse da sua glória, encarnasse, vivesse como um homem, crescesse, desenvolvesse, mas depois seria morto, derramaria o seu sangue, seria humilhado. Irmãos, o preço pelo resgate da minha vida, da sua vida, era um preço alto demais. Mas assim como Boaz, Jesus não olhou para a recompensa, Jesus não olhou, querido, não olhou para a sua herança, não se preocupou ali, queridos, com cada uma daquelas coisas. Ele diz, eu pago o preço, e Jesus vem e morre em nosso lugar, e Ele assume esse risco, nos liberta do império das trevas, irmãos, e Ele conquista para si um povo, uma família. Jesus é o nosso grande resgatador. É o que essa história está contando, está mostrando para nós, está contando a história de Noemi, a história de Ruth, a história de Boaz, mas está contando para nós, querido, mais do que isso. Nós estávamos perdidos, nós estávamos feridos, como Ryan estavam andando por aí, mas Cristo Jesus veio em nosso resgate, e Ele pagou o preço, e o preço que Ele pagou foi com a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos viver a vida dEle. Amém? Oh, glória a Deus, maravilha saber disso. Jesus é o nosso grande resgatador. O segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos é de que havia um preço, mas também havia uma recompensa. Há uma recompensa pelo resgate. Irmãos, aquilo que nós fazemos em nome de Jesus traz retorno para as nossas vidas.
Boaz, ele assumiu o risco e ele resgatou aquela família. E ele fez tudo isso direitinho, tá? Eu quero que você veja comigo. Por favor, verso de número 7 até o verso de número 10. Diz assim: este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Irmãos, Boaz, ele é um homem íntegro. Ele não é como muitos de nós que quer dar um jeitinho na situação. Ele não compra as testemunhas. Ele paga o preço que precisa ser pago. Ele honra quem honra, direito a quem direito. E Deus honra a vida desse homem. Meu irmão, toda vez que você age corretamente diante de uma situação, mesmo quando está, às vezes, desfavorável para você, às vezes você está tomando prejuízo nessa situação, mas você age como homem, você age corretamente, você pode ter certeza que Deus está sendo honrado e que Deus recompensa a cada um de nós pela nossa integridade. Você pode ter essa confiança no seu coração. Boaz, irmãos, ele foi um homem que, desde que ele apareceu na história, ele deu bom testemunho, ele foi íntegro, ele foi digno, ele foi respeitoso, pagou o preço do resgate, e Deus o honrou por causa disso, e Deus o recompensou por causa disso. Eu quero que você veja que lindo isso. Verso de número 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Olha o 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Deitou-se com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Irmãos, o que está diante de nós? Eu quero que você observe isso. Você sabe o que está diante dos nossos olhos aqui nessa noite? A recompensa de um homem fiel. Ele pagou um alto preço, sim, mas a recompensa, irmãos, pelo preço, foi infinitamente superior ao preço pago. A recompensa foi muito maior do que ele poderia imaginar. Esse homem agora, irmãos, ele tem uma esposa virtuosa ao seu lado. Há algo que pague isso. Ele recebe as bênçãos do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Você vê aqui o povo da cidade aqui, dizendo assim, ó, nós somos testemunhas, Deus te abençoe, Deus faça com que essa mulher seja próspera. Irmãos, é uma bênção quando nós temos a bênção do povo de Deus. No caso nosso, da nossa igreja. E ele tem essa bênção. Esse homem teve um filho com essa mulher, irmãos. E que dinheiro pode pagar? Tem herança melhor do que essa, do que nós temos filhos. E como você sabe, pela continuação do texto aqui, esse filho chamado Obed gerou um outro filho chamado Jessé, que gerou um outro muito conhecido nosso, chamado Davi, rei Davi. Ou seja, irmãos, Boaz, ele ganha uma esposa virtuosa, um filho maravilhoso, e ainda de quebra, escreve o nome dele na história da redenção. Na história da redenção. Daquele, irmãos, é dele, é do filho, é do neto dele, irmãos, que virá aquele, do bisneto dele no caso, que virá aquele, irmãos, que será o grande resgatador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, querido, vale a pena ser fiel, vale a pena pagar o preço da integridade. Há recompensas eternas quando nos mantemos íntegros diante da presença do Senhor. Creia que todo sacrifício, e tenha essa convicção, todo sacrifício que você oferece ao Senhor não é em vão. Deus vê quando nós nos esforçamos em prol do próximo, quando nós estamos preocupados com o nosso próximo. Você pode ter certeza que a carona que você dá não é em vão. Deus está olhando para isso. Carona para que o irmão venha na igreja. Você pode ter a convicção, querido, que você está preocupado com a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira de uma pessoa. Isso é bem visto pelos céus.
Tudo o que você faz visando a glória de Deus, você pode ter convicção de que terá recompensas. A doutrina bíblica, a doutrina do galardão é uma doutrina bíblica. Nós temos isso. Há recompensas. Boaz se colocou em risco. Um risco que o senhor fulano da história não quis. E Deus recompensou, colocando o seu nome na história. E não é diferente com o nosso Senhor. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, querido, pagou preço pela nossa liberdade. E o preço foi alto. Foi custoso, o preço mais caro, mais caro que qualquer coisa que já existiu ou venha a existir. Foi preço de morte, preço de sangue. Mas o Pai o recompensou. O nosso Deus deu a Jesus o domínio sobre todas as coisas. Um nome sobre todos os nomes, e um reino maravilhoso, que é firmado em justiça, em bondade, em fidelidade, em amor, em igualdade. Isaías profetizou, queridos, e nós lemos aqui nessa noite: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. O Filho de Deus é merecedor de toda a recompensa, e ele recebeu, porque há um preço, mas também há recompensas. Há recompensas quando nós assumimos as nossas responsabilidades. Creia nisso de todo o coração. Eu quero encerrar aqui no terceiro ponto, trazendo aqui para nós, de que há um Deus que dirige a nossa história. Primeira coisa que nós vimos, que há um preço pelo resgate. Há um preço a ser pago pelo resgate. Certo? Depois nós vimos que há uma recompensa pelo resgate. E nós vimos aqui que Boaz é recompensado. Ele tem uma mulher, ele tem uma família, ele não tinha isso antes, e agora ele tem. As suas posses são maiores, e ele escreve o seu nome na história. Nós estamos aqui 3.000 anos depois, contando a história desse homem. Tá? Mas também, essa história mostra bem clara para nós, de que há um Deus que está dirigindo a nossa história. Eu quero que você veja comigo os versos de número 14 a seguir. Diz assim, olha: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o que essas mulheres estavam falando, irmãos. Você lembra quando Noemi havia chegado de volta ali para Belém de Efrata? Você lembra como ela chegou? As mulheres olhavam para ela e falavam assim: gente, aquela dali é Noemi. Meu Deus, o que aconteceu com ela? E agora, talvez essas mesmas mulheres estão olhando e falando assim: olha como Deus é bom. Olha a fidelidade de Deus sobre a vida daquela mulher. Versículo 16: Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. Irmãos, você sabe o que eu imagino? É Noemi ali com seu netinho no colo, andando para um lado e para o outro e falando: Deus é fiel, Deus é fiel. Olha a fidelidade do Senhor. Eu cheguei aqui, eu estava abatida, eu estava achando que Deus era contra mim, e ela segurando o filho, mas eu vejo a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Olha os versos de número 17, a seguir: as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Irmãos, a história de Ruth, ela começa como algo sem controle. Parecia que Deus já não estava mais, aquilo estava fugindo dos planos do nosso Deus. Mas ela termina, irmãos, mostrando para nós mostra para nós uma certeza de que Deus estava cuidando de tudo desde o início. Irmãos, veja, cada detalhe da vida dessas mulheres, observa, por favor, são mortes, decepções, angústias, depressão. Mas como termina a história? Termina com um casamento, termina com restauração, com resgate, e uma criança nos colos dessas mulheres. Deus rege, irmãos, cada detalhezinho da nossa história, para que ela se junte à grande história que o nosso Salvador está contando. As coisas mínimas em nossas vidas são assistidas e abençoadas pelo nosso Senhor. O Deus que está conosco, irmãos, nos grandes momentos, também está conosco nos pequeninos. Numa mudança de emprego, numa mudança de bairro,
no começo de uma dieta, na descoberta de uma enfermidade, seja onde, irmãos, na alegria do sorriso de um filho, Deus está dirigindo cada detalhe da nossa história, cada detalhe. Olha o que Deus fez, irmãos, com Noemi e Ruth. Essas mulheres fazem parte da genealogia daquele que é o nosso Salvador. Tudo o que elas passaram contribuiu para esse momento. Toda dor que elas tiveram, irmãos, teve um propósito. Tudo que elas sentiram, tudo que elas passaram em sua vida, teve um propósito glorioso. Davi vai nascer 3 gerações depois. Eu digo para vocês que é possível que algumas coisas que você está vivendo hoje, irá refletir daqui a 3 gerações. Você irá entender daqui a 3 gerações, tá? Mas o fato é que você vai entender, fará sentido. Está dentro do propósito glorioso do nosso Deus. Fez sentido para Ruth e fará sentido para você também. Eu quero dizer, amados, que é um Deus que dirige a nossa história e nós podemos confiar nele. Confiar nele. É por isso que devemos ter cuidado, muito cuidado, querido, todos nós, em julgar a Deus por causa das coisas que estão acontecendo neste momento. Eu digo para você, às vezes a gente acha que as coisas estão fora de controle. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Deus, que propósito há nisso? Meu Deus, irmãos, Deus não está vendo só esse momento. Deus está vendo gerações. Tudo o que Ele faz, querido, não é só para o momento que nós estamos vivendo agora. O que acontece conosco neste momento faz parte de um propósito glorioso do nosso Deus. As coisas não estão fora do controle. Deus está assentado no trono. Eu digo que tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem passado, seja o problema que for, serve aos propósitos desse Deus glorioso. Então, em nome de Jesus, confia nele. Confia nele. Ele está trabalhando em nosso favor. Deus dirigiu a vida de Noemi, mesmo depois dos erros do seu marido, mesmo depois dela ter se levantado, querida, e falado coisas contra o Senhor. E a história, ela levanta acusações contra Deus, parece que tudo vai terminar mal, mas qual que é o fim da história de Noemi? É Noemi feliz da vida, andando com seu netinho de um lado para o outro, resgatada, restaurada, com uma nora que é melhor do que 7 filhos, sendo o tataravó do rei Davi, as mulheres a chamando de ditosa. Irmãos, isso é graça de Deus, isso é Deus movendo, trabalhando na história dessa mulher. É graça ou não é? Deus dirigiu a história de Ruth, de Moabita, serva de outros deuses, irmãos, de um passado terrível. Ela passa a ser o quê? A mulher virtuosa, esposa de Boaz, serva do Deus vivo, bisavó do rei Davi, de quem viria o Salvador. Irmãos, é graça ou não é? É Deus dirigindo a história dessas mulheres. Deus dirige também a história de Boaz. Você sabe quem é Boaz, né? Mateus capítulo de número 1 diz que Raabe, ele é filho de Raabe com Salmão. E você sabe quem é Raabe? Você lembra quem é Raabe? Você lembra dessa história? Você lembra quando Raabe abriu as portas e escondeu os espias? É esta mulher. Deus está usando, querido, essa família, esse homem chamado Salmão, que não se preocupou com o passado de Raabe, mas tomou ela como esposa. Deus está usando essa família em comum para poder criar um homem, que é um homem maravilhoso, um protótipo de homem que imita o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus estava movendo a história desde o princípio. Deus estava cuidando, movendo, desde o início. Deus tinha colocado a mão sobre a vida desse homem Boaz. E aqui está ele, irmãos, Boaz, casado com uma mulher virtuosa, pai de Obed, servo do Senhor, bisavô daquele, irmãos, de quem viria o nosso Salvador. É graça de Deus ou não é? Irmão querido, guarda isso no seu coração. Nunca subestime o poder da graça de Deus. Nunca subestime o poder da graça de Deus. Não faz isso. Deus dirige cada uma das nossas histórias. Nós somos dele. Jesus nos comprou com sangue. Por isso que não tem ninguém perdido. Não existe ninguém, irmãos, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Deus pega quem não é e faz ser. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que pagou um preço por nós. Deus move cada uma das nossas vidas. Eu quero concluir nessa noite. E eu quero concluir, primeiro perguntando se você está feliz com tudo que você viu aqui no livro de Ruth. Se Deus alcançou o seu coração.
Mas também quero te fazer mais perguntas, porque eu sei que você está feliz. Diante de toda essa história de Ruth, de tudo que você viu até aqui, eu pergunto assim, olha, você tem dúvidas ainda de que Deus está dirigindo a sua vida? Eu pergunto, você tem dúvidas? Depois de tudo que você viu, de todo o cuidado de Deus, de cada detalhe, como se fosse um quebra-cabeça, Deus montando um quebra-cabeça. Depois de tudo que você viu, eu pergunto para você, você ainda tem dúvidas de que Deus está dirigindo a sua história, dirigindo a sua vida? Você acha que as coisas que acontecem com você acontecem por acaso? Que você nasceu nessa família por acaso? Que Deus te deu essa esposa, esse esposo, esses filhos, esses pais? Você acha que isso é por acaso? Você acha que existe algum evento na sua vida que acontece por acaso? Eu pergunto para você, você acha que você está nessa família, Igreja Presbiteriana do Bairro Nacional, você está por acaso? Diante de tudo que você viu, será que você ainda vai continuar pensando que Deus é contra você? Que Deus não te ama? Que Deus está pelejando contra a sua vida? Eu pergunto, você acha que a sua história vai acabar assim? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você aprendeu, você conseguiu ver que não há Deus como esse que nós servimos. Não há Deus tão espetacular, não há Deus tão fiel, tão maravilhoso, que cuida de nós. Não há outro capaz de dar o seu filho para morrer por gente como eu e você, pecadores, imerecedores de tanta graça, a fim de que nós tivéssemos vida. Eu pergunto, você crê nele? Já se entregou para ele? Hoje é noite disso. Hoje é noite de você entender que esse Deus extraordinário é o Deus resgatador. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus, querido, que pega uma mulher com um passado tenebroso e transforma nela um instrumento em suas mãos. Ele é o Deus que pega uma mulher depressiva por causa dos acontecimentos da vida e faz com que ela sorria. Ele é o Deus, querido, que faz sim com que nós choremos várias noites, mas Ele é o Deus que promete alegria pela manhã. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus apresentado sobre todo o livro de Ruth. E teríamos muito mais para poder falar a respeito desse Deus. Mas compensa já tudo que nós vimos. E eu digo para você, mergulhe nessa palavra, porque ainda há tesouros aqui. Mas eu quero dizer que Deus está moldando a sua história. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. O que acontece, acontece com um propósito. Ele é o Deus resgatador. Ah, Deus, eu te exalto. Eu te louvo nessa noite por teu grande e infinito amor. Porque cada detalhe das nossas vidas está em tuas mãos. E o Senhor move conforme o teu querer, a tua santa vontade. Tudo o que o Senhor faz é perfeito, tudo o que o Senhor faz é bom. A nossa vida, a nossa alegria está em tuas mãos. Nós temos essa confiança, Pai, de que tu reinas absoluto sobre todas as coisas. Ah, Senhor, aumenta mais a nossa alegria. Para que, Senhor Deus, aquelas que estão depressivas agora, aos que estão depressivos agora, o Senhor possa raiar o dia e eles possam sorrir diante da tua presença. Para aqueles, Pai, que se sentem como se o Senhor não os amasse, como se o Senhor estivesse em guerra contra eles, ó Pai, vem ao encontro deles mostrando que o Senhor é o Deus que não abandona, que nunca houve, não haverá um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa alegria, a nossa esperança. Tu és o Deus, Pai, que molda o caráter de um homem, que faz ele um homem exemplar, para ensinar aos homens desta igreja como se portar como um homem varonil, um homem que o Senhor honra, Pai. Obrigado pela fidelidade desse homem, e podemos contar essa história. Obrigado, porque esse homem foi fiel a Ti, Senhor Deus, fiel a Ti até o final, e ele foi recompensado. Um preço a ser pago. Às vezes, Pai, não é fácil nós honrarmos o Teu santo nome. Não é fácil nós nos mantermos íntegros, Pai. Mas há recompensa para isso, porque o Senhor tem movido cada uma das nossas histórias. Eu Te louvo e Te exalto. Obrigado, Jesus. Que Deus Te abençoe, que essa palavra esteja no seu coração, que você tenha se alegrado com tudo que foi visto durante essas 5 ministrações no livro de Ruth. Um livro tão gostoso, tão bom, que mostra tanto de Deus, quanto carinhoso Deus é, o quão grande, o quão soberano, o quanto que Ele move a nossa história. É tão bom saber disso. Deus está no controle de nossas vidas e nós glorificamos a Ele por isso. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja comigo, com você, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam nos seus lares, amém, amém, amém. Domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos. Eu vou passar a escala para os irmãos e nós estaremos juntos aqui em 2 cultos no domingo, pela parte da manhã e pela parte da noite. Vai orando por isso. Deus te abençoe.